Do Lu da Lu. Volume 11. Capítulo 71. Claro como gelo e limpo como jade, o jovem mestre Tang-san. Ning Hongrong beijou Tang-san com força na boca, dizendo para Tang-san sob os olhares monstruosos de Xiao Wu e Oscar. Terceiro irmão, obrigada, muito obrigada. Embora eu saiba que as palavras, muito obrigada, estejam longe do suficiente para devolver o favor, eu realmente não sei mais o que dizer. Se você já não tivesse a Xiao Wu, eu definitivamente iria atrás de você. Veja, terceiro irmão, meu pagode de porcelana dos 7 tesouros se transformou num pagode de porcelana dos 9 tesouros. Em outras palavras, eu não preciso mais seguir as restrições do clã. Tang-san levantou sua mão para tocar na cabeça de Ning Hongrong. Nós somos companheiros. O que você está fazendo falando desse jeito? Enquanto falava, Tang-san lentamente abriu seus olhos. Instantaneamente a sala inteira pareceu brilhar. Ning Hongrong, que estava mais próxima de Tang-san, claramente viu que seus olhos haviam se tornado completamente roxos dourados e quando a estonteante luz entrou em seus olhos ela sentiu sua visão ficar branca, a deixando completamente incapaz de ver qualquer coisa. O olhar de Tang-san observou o pagode de porcelana dos 9 tesouros na mão de Ning Hongrong. Quando aquela luz roxa dourada em seus olhos caiu sobre Xiao Wu, todo seu corpo de repente tremeu violentamente, sua expressão se tornando inteiramente estranha. Embora Tang-san já tivesse moderado um pouco a luz em seus olhos, quando o olhar de Tang-san se virou para Xiao Wu, ela teve a sensação de como se ele estivesse vendo através dela. Seu pulso de repente acelerou. Não me diga que ele viu alguma coisa? Enquanto o coração de Xiao Wu pulava em sua garganta, a luz nos olhos de Tang-san diminuiu e voltou ao normal. Com sua expressão comum ele olhou para Ning Hongrong e disse: Está tudo bem, Hongrong. Eu apenas perdi o controle da minha visão. O branco nos olhos de Ning Hongrong gradualmente desapareceu e ela recuperou sua visão. O que foi aquela habilidade, terceiro irmão? Por que eu fiquei cega? Embora ela já tivesse se recuperado, ela ainda não se atreveu a olhar Tang-san nos olhos. Tang-san sorriu. Esse é o meu olho do demônio púrpuro. Se eu não estou enganado, o meu olho do demônio púrpuro aumentou mais um nível. A lua cheia vestindo o orvalho de outono era digna de ser chamada uma joia entre os tesouros imortais. Embora ela não tivesse aumentado o poder espiritual de Tang-san, ela ainda fez com que seu olho do demônio púrpuro passasse do nível detalhado, entrando diretamente na terceira fase dos 4 níveis do olho do demônio púrpuro, semente de mostarda. Além disso, o olho do demônio púrpuro de Tang-san também havia mudado um pouco por causa do efeito da lua cheia vestindo o orvalho de outono. Ele não tinha mais apenas um efeito de suporte. Parabéns, pequeno San. Xiao Wu andou até o lado de Tang-san, falando com um sorriso. Ao mesmo tempo ela estava encarando atentamente os olhos de Tang-san, como se ela procurasse por alguma coisa em sua expressão. Infelizmente, não importava o quanto ela olhasse, ele ainda estava como sempre, aparentemente não havia nada diferente. Ele acariciou a cabeça de Xiao Wu. Se você concordar em comer o saudoso coração partido vermelho, os benefícios para você deverão ser os maiores entre todos nós. Ele é um tesouro imortal entre os tesouros imortais. Quer em vida ou em morte, carne ou ossos, ele tem os efeitos do céu, terra e natureza. E agora você é a única que pode comê-lo. Xiao Wu levou o saudoso coração partido vermelho ao seu peito. Eu não vou, eu jamais irei comê-lo. Eu sempre irei mantê-lo comigo. Miau. Um suave miado chamou a atenção deles. Quando eles se viraram para olhar, eles descobriram que em algum momento Zuzukin havia aberto seus olhos e estava olhando ao redor com seus belos olhos, sua expressão um pouco vaga, como se ela tivesse acabado de acordar de um sonho. O quanto seu poder espiritual aumentou, Zukin. Xiao Wu pareceu recuperar sua normal vivacidade e pulou na direção dela. Zuzukin hesitou por um momento. Aparentemente foram 7 níveis? O que você está chamando de aparentemente? 7 níveis são 7 níveis. Xiao Wu gargalhou. Usando seu corpo para bloquear a visão dos outros, ela levantou suas mãos e agarrou os peitos de Zuzukin. Não se preocupe, você não está alucinando. Ah! Zuzukin gritou alarmada com Xiao Wu a agarrando, sua face charmosa imediatamente ficou vermelha escura. O que você? Xiao Wu disse resolutamente. Eu estou te ajudando a perceber que é real. Eu não esperava que o seu narciso de carne e ossos de jade fosse ser ainda mais efetivo do que o deles. Realmente aumentou 7 níveis. Então agora você não está no 38º nível de poder espiritual? O olhar de Zuzukin flutuou até Tang-san atrás de Xiao Wu. Enquanto Xiao Wu vigilantemente a bloqueava, temendo que ela avançasse como Ning Hongrong. Zuzukin se curvou levemente para Tang-san. Obrigada, terceiro irmão. Tang-san sorriu levemente, dizendo: Nós somos todos companheiros. Não é preciso me agradecer. Na verdade não é que o narciso de carne e ossos de jade da Zuzukin é mais efetivo do que os dos outros. É apenas que esses tesouros imortais ervas produzem efeitos diferentes. Por exemplo, o efeito de cada tesouro imortal erva é de aproximadamente 10 níveis de poder espiritual. Mas como o efeito principal sendo manifestado na transformação do corpo, o aumento de poder espiritual será menor. Como a orquídea imortal de 8 pétalas do pequeno Al tem um processo de absorção comparativamente mais lento, requisitando um processo de influência imperceptível. Assim ele irá aumentar apenas 5 níveis.
Zuzukin disse um pouco preocupada. Mas então a nossa força não irá aumentar muito rapidamente? O grande mestre uma vez nos ensinou que a cultivação deve ser feita gradualmente e que as fundações são o mais importante. Tang-san disse. Não se preocupe, isso não é problema. Esses tesouros imortais ervas fortalecem as fundações. As suas fundações não apenas não serão abaladas, como, ao contrário, irão ser ainda mais aprofundadas. Eu acho que você será capaz de entender isso sozinha enquanto cultivar mais tarde. O grande mestre lentamente abriu seus olhos um pouco depois. Luz espirituosa brilhando em seus olhos, todo seu corpo parecia muito mais jovem. Mas agora ele estava coberto de sujeira e não teve tempo de dizer mais nada para os outros antes de se virar e deixar a cabana de madeira, primeiro indo procurar algum lugar para tomar banho e mudar de roupas. Enquanto todos ainda estavam sentindo os efeitos de tomar os tesouros imortais ervas, um ressonante grito de fênix e um grave rugido de tigre soaram praticamente simultaneamente. Chamas vermelhas douradas de repente foram emitidas do corpo de Mahon Gijun, subindo e diretamente queimando um grande buraco no telhado indefeso. Nem mesmo poeira caiu depois. O corpo de Mahon Gijun havia sido limpo pelas chamas e, embora ele ainda estivesse gordinho, ele claramente havia perdido uma quantidade considerável de gordura. O penteado moicano em sua cabeça havia crescido várias vezes o tamanho original, até mesmo pendendo em suas costas, seus pequenos olhos estavam radiantes, chamas vagavam por ele enquanto ele se movia e atrás de suas costas era possível ver levemente um padrão de fênix, como se tivesse renascido. O gordo não parecia mais tão miserável quanto antes, emitindo um longo grito para o céu cheio de majestade. A pressão da fênix como rei entre os pássaros claramente deixou o ar mais pesado. O rugido de tigre naturalmente veio de Daimubai, pulando de onde ele estava deitado no chão. Poder espiritual ondulou à sua volta num alcance de 1 metro. O cabelo sobre todo seu corpo havia se tornado branco como a neve, brilhante e translúcido e intensos estalos constantemente eram emitidos de todos os seus 4 membros. De dentro daquela luz branca os rilances olhos cruéis de Daimubai davam às pessoas uma sensação de arrepiar os cabelos. Tão quente. Mahon Gijun gritou alto, bocejando e respirando profundamente. As chamas vermelhas douradas ao seu redor imediatamente recuaram como fios de seda para dentro de sua boca, instantaneamente desaparecendo completamente. Seu cabelo gradualmente voltou ao tamanho normal e apenas seus pequenos olhos ainda cintilavam com a luz. O girassol da fênix crista de galo que Mahon Gijun comeu era, assim como o delicado damasco infernal de Tang-san, um tesouro imortal puramente yang. A diferença era que o girassol da fênix crista de galo era um tesouro imortal nutritivo, enquanto o delicado damasco infernal era altamente tóxico. A manifestação deles era um pouco diferente. Primeiro de tudo, a energia extrínseca da erva imortal de Mahon Gijun não era tão intensa e podia ser ingerida diretamente. Mas se Tang-san tivesse ingerido aquela planta diretamente, deixando de lado comê-la, ele teria morrido queimado. Ele precisava da misteriosa grama octogonal de gelo para fazer isso. Uma das 2 ervas imortais puramente yang gerava um tipo de força de fogo infindável e uma explodia com um repentino calor abrasador. Cada uma tinha suas próprias características. Em termos de quão fácil era ingeri-las, claramente o girassol da fênix crista de galo do gordo ganhava nisso. Tão impressionante. O gordo riu alto. Meu fogo mudou, ele parece ter se tornado mais suave e gentil. Você não sentiu a vasta energia da minha chama? Ning Hongrong deixou uma gargalhada escapar. Maldito gordo, sempre contando suas próprias vantagens. Quantos níveis o seu poder espiritual cresceu? Ning Hongrong, Zuzukin e Mahon Gijun haviam todos obtido seu 3º anel de espírito recentemente, assim os 3 estavam na mesma linha de partida. O poder espiritual de Zuzukin havia aumentado 7 níveis e ela ganhou 6 níveis. O gordo urgentemente sentiu o poder espiritual dentro dele e não pôde evitar dizer: maldição, meu poder espiritual chegou no 36º nível. Ele aumentou um total de 5 níveis. Ning Hongrong gargalhou. Então você ainda não é igual a nós. Eu e Azukin crescemos 6 e 7 níveis respectivamente. O gordo encarou sem reação por um momento. De jeito nenhum. Tão incrível, 3º irmão, você não pode ser parcial. Tang-san disse impotentemente. Que parcial? Vá se lavar primeiro. O efeito medicinal do girassol da fênix crista de galo que você comeu é ainda mais potente do que o dos deles. Você não percebeu o quanto o seu corpo mudou. Se eu não estou enganado, no futuro você não irá mais sofrer das complicações do seu fogo cruel. Mesmo que eu não saiba se o seu espírito já pode ser chamado de uma fênix pura agora, ele ainda não deve estar muito longe. Nisso o gordo descobriu que ele estava sujo, intoleravelmente grudento e apressadamente correu para fora para se lavar. Daimubai ficou de pé ali silenciosamente. Depois do rugido de tigre terminar ele permaneceu no mesmo lugar, de olhos fechados, o pelo gradualmente desaparecendo, seu corpo inchado gradualmente voltando ao normal. Embora Zuzukin não tivesse se movido, seu olhar profundamente preocupado em nenhum momento deixou Daimubai. Quando ela viu que ele não falou nada, ela não pôde evitar ficar um pouco ansiosa, querendo se mover, mas sendo um pouco tímida demais para fazê-lo. Afinal, ela sempre havia sido tão fria para com Daimubai. Mas a preocupação em seu coração finalmente superou sua timidez. Ela avançou olhando para Daimubai que não movia há muito tempo, cuidadosamente andando até diante dele. Ela queria chamá-lo.
mas temia incomodá-lo e ficou sem saber o que fazer por um instante. Assim que Zuzukin levantou sua cabeça para olhar para Daimubai, com seus olhos cheios de preocupação, os olhos de Daimubai se abriram sem aviso, assustando Zuzukin, que gritou de surpresa e recuou um passo, mas quase caiu. Daimubai reagiu instantaneamente, esticando uma mão e a puxando para perto de si sem problemas. Você, me solte. Zuzukin estava vermelha, mas claramente aliviada agora que Daimubai estava acordado. Daimubai sorriu. Você veio de vontade própria e ainda me manda te soltar, vindo quando quiser e indo quando quiser. Seu sem vergonha. Me solte logo. Quem veio de vontade própria? Zuzukin abaixou sua cabeça nos braços de Daimubai e se debateu com toda sua força. Mas ela foi incapaz de se livrar do abraço de ferro de Daimubai. Mesmo que seu poder espiritual tivesse aumentado consideravelmente. Como ela poderia ser um oponente para um mestre dos espíritos do sistema ataque e poder como Daimubai? Daimubai abaixou sua cabeça próximo à orelha de Zuzukin, suspirando. Você ainda se importa tanto comigo? Não se preocupe, seu marido está bem. Está tudo bem. Você. Zuzukin ergueu sua cabeça rapidamente. Pretendo perguntar a Daimubai. De quem você acha que é marido? Mas ela encontrou os olhos cruéis de Daimubai. Os olhos de Daimubai estavam cheios de sinceridade, a encarando cheio de afeto. Era preciso dizer que os olhos de Daimubai de fato tinham um extremo poder de matar. Zuzukin apenas sentiu uma explosão de distração e no final não falou as palavras na ponta de sua língua, até mesmo amolecendo um pouco seus sentimentos em relação a ele. Daimubai internamente ficou excepcionalmente satisfeito. Ser capaz de abraçar essa lógica e fria Zuzukin o deixou ainda mais feliz do que ter alcançado o 40º nível agora há pouco. Porém Daimubai não pôde ficar alegre por muito tempo. No momento em que ele relaxou sua guarda, Zuzukin de repente escapou de seu abraço e num piscar de olhos já havia se movido para o lado, o encarando resolutamente. Você deveria falar esse tipo de palavras doces para aquelas suas amantes. Não me olhe com aquela expressão. Daimubai sorriu amargamente enquanto olhava para ela. Zukin, você não pode ficar gastando esforço em algo trivial como isso. Você não viu o quão puro eu tenho sido recentemente? Puro como o Tang-san. Zuzukin bufou. Quando você puder realmente ser claro como gelo e limpo como jade, sem nenhuma partícula de poeira ao quadrado como o terceiro irmão, nós iremos conversar de novo. Tang-san resistiu um sorriso e rapidamente mudou de tópico. Mubai, você atravessou o bloqueio? Daimubai olhou um pouco impotentemente para Tang-san, dizendo. Eu já atravessei a barreira e, além disso, meu poder espiritual parece especialmente abundante. Talvez depois de eu ter obtido um anel de espírito eu ainda serei capaz de avançar mais um pouquinho. Pequeno San, quando você tiver tempo, me ensine como ser claro como gelo e limpo como jade e sem nenhuma partícula de poeira. Talvez fosse por causa do tempo que ele passou com a velha aberração do Gulbo, mas Tang-san não era mais tão ingênuo quanto antes. Ele disse com um leve sorriso. Eu temo que você não tenha nenhuma chance. A menos que você ainda seja virgem, como você poderia ser descrito como claro como gelo e limpo como jade? Xiao Wu gargalhou, dizendo. Sim, apenas o meu G pode ser descrito desse jeito. Claro como gelo e limpo como jade, o jovem mestre Tang-san. Jovem mestre Dai, você não tem chance. As palavras, jovem mestre Dai, eram precisamente as que o gerente do hotel usou para se dirigir a Daimubai na primeira vez que ela e Tang-san haviam encontrado Daimubai com as irmãs gêmeas. Daimubai ficou imediatamente sem resposta. Quando ele novamente olhou para Zuzukin, ele finalmente viu um traço de um sorriso em sua face. Instantaneamente seu coração voltou à vida. Xiao Wu, não implique desse jeito comigo. Deixe-me te dizer que virgens que se encontram com virgens é apenas uma experiência dolorosa. O que você acha de eu dividir algumas das minhas experiências com o pequeno Sam mais tarde? Xiao Wu parou de sorrir instantaneamente. Mesmo se ela fosse ainda mais audaciosa, ela ainda não seria um oponente para Daimubai. Sua face charmosa instantaneamente se tornou vermelha e ela se escondeu atrás das costas de Tang-san, não se atrevendo a sair. Suas pequenas mãos constantemente se torcendo nas costas de Tang-san. Xiao Wu não percebeu que o olhar de Tang-san estava um pouco perdido nesse momento, aparentemente pensando em alguma coisa e a expressão em seus olhos era um pouco difícil de identificar. Os grandes tesouros imortais que Tang-san havia trazido de presente podiam ser considerados fins de jogo perfeitos. Exceto por Xiao Wu, que havia se recusado a comer o saudoso coração partido vermelho, todos os outros haviam recebido benefícios consideráveis. A força dos 7 demônios da Shrek havia aumentado bastante. Aquele que mais havia se beneficiado entre eles não era Daimubai, que havia acabado de atravessar a barreira do 40º nível, nem era Zuzukin, que havia ganhado 7 níveis de poder espiritual, mas sim Mahon Gijun, cujo fogo cruel havia sido filtrado e as impurezas haviam sido descartadas. Voltando do banho, Mahon Gijun parecia uma pessoa diferente. Embora seus olhos ainda fossem pequenos como antes e ele ainda fosse o mais gordo entre os 7, ele não estava mais tão inchado quanto antes. Com um espírito heróico em sua expressão, cintilando em seu olhar havia um brilho vermelho dourado que inspirava admiração nos outros. Mesmo quando ele não liberava seu espírito,
Apenas por estar perto dele era possível sentir uma corrente de ar quente vinda de seu corpo. A razão disso era claramente porque ele não tinha controle completo depois de ter aumentado seu poder espiritual. O grande mestre voltou junto de Mahongijun e na superfície ele não parecia nem um pouco diferente de antes. Apenas se você olhasse cuidadosamente seria possível descobrir que ele parecia alguns anos mais novo, sua pele mais lustrosa, a aura ao seu redor parecendo ainda mais reservada enquanto ele segurava Lu Sanpão, que parecia ter aumentado de tamanho, na altura do peito. Grande mestre, como você está se sentindo? Quando Tang San viu que o grande mestre voltou, ele rapidamente o cumprimentou e perguntou. A expressão do grande mestre parecia um pouco excêntrica. Depois de mais de 30 anos, eu não esperava que eu iria realmente alcançar o que eu sempre desejei neste dia. Parece que eu subestimei as forças externas. Eu atravessei a barreira na qual estive preso por décadas. Meu poder espiritual finalmente alcançou o 30º nível. 30º nível? Talvez para gênios como esses pequenos monstros isso não fosse muito. Apenas mais uma fase de sua cultivação. Mas para o grande mestre, a barreira do 30º nível já havia o atrapalhado por várias décadas. Para atravessar a barreira do 30º nível ele havia gastado esforço físico e mental inimaginável. Agora finalmente ter atravessado a barreira com a assistência da Zoísia Roxo dos 9 Tesouros o deixou com uma sensação tanto triste quanto alegre que fez o grande mestre se sentir um pouco estranho. Mas atravessar a barreira ainda era uma coisa boa. Ele poderia finalmente obter seu 3º anel de espírito. Parabéns, grande mestre. Talvez você seja capaz de cultivar rapidamente depois de atravessar o 30º nível. O grande mestre suspirou. Nesse ano eu já tenho um pouco mais de 50 anos. A cultivação de mestre dos espíritos se torna mais difícil à medida que você envelhece. Geralmente falando, fica bem difícil de avançar depois dos 60. Eu ainda tenho alguns anos. Eu já desisti há muito tempo do sonho de me tornar um mestre dos espíritos formidável. Vocês são todos a minha esperança. Bem, vocês 7 fiquem aqui por enquanto. Embora a eficácia das ervas seja boa, vocês ainda não podem relaxar. As drogas que vocês acabaram de tomar foram muito efetivas. Fiquem aqui a partir de agora para cultivar e consolidar a força que vocês obtiveram para mantê-la estável. Em 7 dias eu e o Mubai iremos ir caçar bestas espirituais para conseguir anéis de espírito. O grande mestre tinha a admiração de todos no campo da pesquisa dos espíritos e a força deles mesmo crescendo os deixou ainda mais confiantes em sua cultivação. Ninguém duvidou do grande mestre e eles assentiram um após o outro. Embora Dai Mubai já tivesse alcançado o 40º nível, de acordo com as teorias do grande mestre, as 10 grandes competências do núcleo do mundo dos mestres dos espíritos, a barreira dos anéis de espírito não impediam os mestres dos espíritos de aumentar seu poder espiritual, a falta de um anel de espírito só impedia de entrar na próxima fase. Cultivando na fase original, enquanto incapaz de atravessar os níveis, ele ainda seria capaz de cultivar poder espiritual e isso iria mostrar seu efeito depois de ter obtido um anel de espírito. Por exemplo, um mestre dos espíritos que atravessou a barreira do 30º nível iria precisar de um anel de espírito para entrar no 31º nível e se tornar um ancião espiritual. Mas se ele nunca obtivesse um anel de espírito e continuasse cultivando no 30º nível, embora seu poder espiritual jamais alcançasse o próximo nível, isso ainda seria posto à parte. Assim que um anel de espírito fosse obtido, esse armazenamento seria liberado, promovendo o poder ao nível correspondente, da mesma forma que Tang San quando obteve seu primeiro anel de espírito. Durante os vários dias seguintes todos os 7 demônios da Shrek ficaram na pequena cabana de madeira de Liu Erlong para cultivar seu poder espiritual, consolidando os grandes benefícios que os efeitos medicinais haviam gerado. Até o grande mestre não era uma exceção. Todo dia Flender enviava pessoas com comida e para que todos pudessem cultivar em paz ele estacionou os 2 professores tiranicamente poderosos Zhao Wuji e Lu Jibin perto da cabana de madeira para protegê-los. Na cabana de madeira os 7 demônios da Shrek mais o grande mestre se sentaram num círculo, luzes de cores diferentes cintilando de cada um deles. Diferentes energias complementando uma a outra. Sentado no meio estava Dai Mubai, com luzes brancas e negras brilhando ao seu redor, liberando uma energia dominadora. À esquerda de Dai Mubai estava Zhu Zuqin, irradiando uma luz negra e uma energia ágil. À direita de Dai Mubai estava o tio da salsicha grande Oscar e a luz que ele emitia era mais estranha. Depois de comer a orquídea imortal de 8 pétalas seu poder espiritual havia se tornado rosa. Tal luz aparecendo no mestre dos espíritos homem realmente fazia as pessoas terem uma sensação um pouco estranha. À direita de Oscar estava Tang San, brilhando principalmente com uma luz branca, mas no interior dela havia tanto vermelho quanto azul acumulados. Mas as 2 cores eram muito fracas e não podiam ser distinguidas a menos que se olhasse cuidadosamente. Ao lado de Tang San estava Xiao Wu com um brilho vermelho escuro, o saudoso coração partido vermelho entre suas mãos, aquele delicado perfume flutuando diante dela, silenciosamente cultivando. Mahongijun estava vermelho dourado, Ning Hongrong estava resplandecentemente dourada e até o grande mestre liberava uma luz roxa. A inteira cabana de madeira estava preenchida com luz, parecendo extremamente fantástica. Depois do crescimento causado pelos tesouros imortais ervas, agora todos os 7 demônios da Shrek já haviam aumentado sua força. Tigre branco de olhos cruéis Dai Mubai, 40º nível. Monopólio da salsicha Oscar, 38º nível.
Azura de 1000 mãos Tang-san, 37º nível. Fênix de fogo cruel marrom Gijun, 36º nível. Coelho demônio de ossos macios Xiao Wu, 35º nível. Porcelana dos 7 tesouros Ning Hongrong, 37º nível. Civeta infernal Zuzuki, 38º nível. De apenas recentemente ter entrado no 30º nível para chegar perto do limiar do 40º, nenhum dos 7 demônios da Shrek havia imaginado que isso aconteceria tão rápido. Pequeno Sam. Enquanto todos estavam cultivando, a voz de Flender ecoou de fora da cabana de madeira. Tang-san lentamente abriu seus olhos e silenciosamente deixou o quarto. Diretor Flender, você está me procurando? Tang-san perguntou. Flender assentiu, dizendo. O Sênior Dugu trouxe Dugu Yan e me pediu para te chamar para fazer alguma coisa. Pequeno Sam, seja um pouco cuidadoso, Dugu Bo ainda é muito perigoso. Tang-san naturalmente entendia porque Dugu Bo o estava procurando e sorriu levemente. Diretor Flender, não se preocupe, nada irá acontecer. Flender levou Tang-san para fora da floresta em direção à área principal da escola. Tang-san ainda não havia olhado cuidadosamente o lugar desde que havia chegado ali. Embora a área principal da escola não fosse tão bela quanto a da Academia Imperial Seldou, ela ainda era extremamente prática. No momento haviam vários estudantes interagindo na área. Os dois entraram no edifício principal da escola, indo direto para a parte mais interior do último andar do bloco de aulas para se encontrar com Dugu Bo. Esse lugar havia sido clamado por Dugu Bo pessoalmente. Ele sempre gostou de paz e silêncio e esse lugar satisfazia seus requisitos. Por abrir a janela ele podia observar a floresta atrás do edifício e respirar o ar fresco todo dia, uma sensação que Dugu Bo gostava muito. Para que a velha aberração pudesse se sentir confortável, Flender havia relutantemente gastado dinheiro para duplicar a quantidade de decorações desde que Dugu Bo veio. Agora ele até parecia um pouco esplendoroso. Dentro da sala Dugu Bo estava sentado numa grande cadeira, suavemente balançando. Quando Tang-san entrou ele abriu seus olhos, olhando para ele com uma expressão sorridente. Na grande cama ao lado, Dugu Yan estava recostada contra a cabeceira de forma entediada. Pequena aberração, você veio. Dugu Bo foi o primeiro a se manifestar, ao mesmo tempo balançando sua mão para Flender, indicando que ele podia ir embora. Flender estava de fato com um pouco de medo de Dugu Bo. Ele bateu no ombro de Tang-san, indicando que ele devia ser cuidadoso, então saudou Dugu Bo e partiu. Com Flender tendo partido, Tang-san naturalmente não seria mais educado com Dugu Bo e andou até ele para se sentar ao seu lado no sofá. O olhar feroz de Dugu Yan permaneceu sobre Tang-san desde o momento que ele entrou, mas Tang-san não prestou nenhuma atenção, a tratando como ar. Vovô, por que você chamou esse pequeno bastardo aqui? Você ainda não me disse porque você veio até essa academia acabada para ser um orientador. Mesmo que ela seja importante, você deveria ter ido até a nossa Academia Imperial Seldou. Dugu Yan falou para Dugu Bo como uma criança mimada. Dugu Bo disse. Certo, Yan, mais tarde você não deve ficar falando, pequeno bastardo, pequeno bastardo. Mesmo que essa pequena aberração seja estranha, ele ainda tem muitas coisas às quais você poderia aprender. Olhe para você, você já tem 21 e ainda age como uma criança pequena. Ele não tem nem 14, mas sua atitude é mais madura que a sua. Tang-san pensou secretamente. Que 14 anos? Eu já vivi 2 vidas. Já se foram 40 anos. Como eu poderia ser tão infantil quanto a sua neta? Dugu Yan não havia esperado que Dugu Bo tivesse esse conceito tão elevado sobre Tang-san e bufou. Como ele pode ser tão incrível? Da última vez eu fui descuidada. Se nós lutássemos novamente eu iria bater nele até que todos os seus dentes estivessem no chão. Tang-san sorriu levemente, dizendo. Eu acho que você terá a chance que deseja. Em meio ano será a época da grande competição continental de academias de mestres dos espíritos de elite. Nós dois estaremos competindo no distrito da cidade Seldou e eu acho que nós iremos nos encontrar bem rapidamente. Dugu Yan bufou desdenhosamente. Se nós não tivéssemos sido descuidados da última vez os perdedores definitivamente teriam sido vocês. Seu ataque traiçoeiro no Tianheng não irá funcionar novamente. Dugu Yan não conhecia muito Tang-san, mas Dugu Bo o entendia muito bem. Quando ele se lembrou das esferas fragmentadoras caçadoras de almas, Dugu Bo não pôde evitar um calafrio. Ele não acreditava que a pequena aberração tivesse apenas 4 e disse encarando Tang-san. Pequena aberração, eu não ligo para os outros. Mas quando a hora chegar você não pode ferir a minha neta. Senão eu irei acertar as contas com você. Dugu Yan disse ressentidamente. Vovô, o que você está dizendo? Como ele poderia me ferir de novo? Você alguma vez encorajaria as ambições de outro e desdenharia a sua própria força? Dugu Bo disse. Eu não sei dos outros. Mas se você subestimar essa pequena aberração, então eu posso garantir que você irá levar a pior numa luta contra ele. Você sabe qual é o atual nível de poder espiritual dele? Não deve ser muito menor do que o seu? 37 níveis. Se ele tiver mais meio ano, essa pequena aberração pode até mesmo atravessar a barreira do 40º nível. Você e ele são parecidos. Ambos são mestres dos espíritos do sistema controle. Mas eu posso dizer com certeza que você não é um oponente para ele. Ouvindo Dugu Bo repetidamente defender Tang-san,
O humor de Du Guian mudou imediatamente. Pulando da cama, ela olhou para Tang San com uma expressão ofendida. Pequeno bastardo, que tipo de poção você usou no meu avô? Ele atualmente gosta tanto de você. Vovô, você não tomou esse pequeno bastardo como aprendiz, tomou? A face idosa de Du Gubo corou. Os dois haviam apenas investigado venenos juntos. Estudado juntos. Tang San de fato sentia que ele havia aprendido muito com Du Gubo, mas Du Gubo também acreditava que ele havia ganhado algumas pequenas vantagens. Por um momento ele realmente não soube como responder sua neta. Tang San também se levantou do sofá. Eu ainda tenho que cultivar. Eu não tenho tempo para acompanhá-lo em conversa fiada. Quanto à força, vamos ver isso no ringue. Velha aberração, esse é o meu remédio misturado. Faça-a tomá-lo uma vez por dia durante 7 dias e ele irá transmitir o veneno. Porém você tem que arranjar um osso espiritual para ela primeiro. Com as suas habilidades isso não deve ser difícil. Du Gubo pegou as 7 garrafas de cristal que Tang San lhe entregou, assentindo para ele. Pequena aberração, sob os céus estão espalhados muitos banquetes. Eu já tenho o que desejo, é impossível para mim sempre permanecer aqui. Você está partindo? Tang San olhou para ele chocado. Du Gubo assentiu. Eu tenho algumas coisas para resolver. Se eu me apressar eu posso não chegar a tempo para a grande competição da Academias de Mestres dos Espíritos Avançadas. Não se esqueça, eu não vou deixá-lo machucar a Yan Yan. Tang San olhou para Du Guian de pé ao lado com uma expressão atônita e disse indiferentemente. Para lhe dar moral eu não farei nada contra ela. Porém, você deve fazer o seu melhor para lembrá-la de não me provocar. Eu estou indo. Dizendo isso, ele se virou e andou para a porta. Du Guian ainda queria dizer alguma coisa, mas foi parada pelo olhar severo de Du Gubo. Tang San de repente parou diante da porta, virando sua cabeça para olhar para Du Gubo. O olhar de um velho e um jovem se encontraram no ar e, embora Tang San tentasse esconder isso, Du Gubo ainda pôde ver a relutância de se separar em seus olhos. Se cuide, velha aberração. Não se esqueça daquelas 2 esferas de ferro. Você também se cuide. Du Gubo abaixou sua cabeça, balançando sua mão para Tang San. Ele não sabia o porquê, mas no momento ele sentiu um pouco de areia em seus olhos. A sensação que Tang San lhe deu mesmo Du Guian não era capaz de lhe causar. Enquanto andava para fora do edifício da escola, o humor de Tang San ainda não havia se recuperado. Embora ele tivesse estado constantemente cultivando nesses vários últimos dias, foi bem difícil de se focar e até agora ele ainda não havia conseguido resolver o problema que o preocupava. Essa perturbação havia aparecido extremamente repentinamente e ele não podia nem mesmo dividi-la com alguém. Ele realmente se arrependia daquele olhar, ao ponto de ele até mesmo não ter o humor para refletir no porquê a velha aberração tinha que partir agora. Du Gubo partiu silenciosamente. Ele não disse nada a ninguém e no dia seguinte ele se foi sem deixar nenhum traço. Flender não achou a partida de Du Gubo estranha, afinal, ele era um título Doulu e quem se atreveria a restringir as ações de alguém assim? Du Gubo partir, ao contrário, o deixou aliviado, pelo menos isso reduziu o número de bombas relógio na academia. Vários dias depois os 7 demônios da Shrek completaram seu isolamento temporário. Flender e Liu Erlong pessoalmente foram com o grande mestre e Dai Mubai para a não distante floresta pôr do sol onde Du Gubo também tinha seu covil para caçar bestas espirituais. Ning Hongrong pediu por uma licença para voltar para casa. Os 5 restantes por hora entraram na classe avançada da academia. Ning Hongrong já havia planejado voltar para casa há algum tempo atrás, mas por Tang San estar desaparecido ele naturalmente não podia lhe fazer as armas ocultas. Agora que Tang San estava de volta e sua força também havia aumentado substancialmente, ela voltou para a escola porcelana dos 7 tesouros com seu próprio orgulho e aquelas armas ocultas da classe mecânica que Tang San havia lhe dado. Olhando para o uniforme da escola que ele usava, Tang San se sentiu impotente. Ele não sabia se isso era uma piada prática deliberada da parte do Flender, mas depois que ele havia assumido o controle da academia, ele havia mudado o uniforme da escola para um completamente verde e ainda aquele tipo com um pouco de amarelo, o lendário verde catarro. Deixando de lado as grandes carrancas de Suzuki e Xiao Wu, até Tang San se sentiu um pouco ridículo. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.